Olá, meu nome é Rafael e esse trabalho será sobre dispositivos de memória e a sua abordagem em relação à espintrônica. Nessa apresentação falarei um pouco sobre memórias Hasseltreck e como surgem os esquímios nesses tipos de dispositivos. Falarei um pouco sobre Magnetic Random Access Memory, que são as MRAMs, e como as correntes de spin estão relacionadas nesses tipos de memória. Até alguns anos atrás, toda informação utilizada em dispositivos eletrônicos eram baseados nas cargas elétricas e nos efeitos relacionados ao seu movimento. Porém, com o desenvolvimento da espintrônica, foi possível dar um passo além e utilizar spins para transportar bits de informações. Esta nova categoria de dispositivos são promissoras por serem menores, mais velozes, além de consumirem menos energia que os convencionais. Em 2008, o físico Stuart Parkin e sua equipe da IBM desenvolveram a memória Hasseltreck. Esse tipo de memória utiliza correntes polarizadas em spin para mover, em materiais ferromagnéticos, paredes de domínios magnéticos que podem ser lidas medindo a magnetorresistência túnel de uma junção túnel-magnética conectada ao Hasseltreck. Memórias Hasseltreck possuem uma densidade de armazenamento muito alta, além de ser extremamente velozes, podendo ser até 100.000 vezes mais veloz quando comparado com as memórias flash. A desvantagem é que essas fitas ferromagnéticas que constituem as memórias Hasseltreck são muito sensíveis a defeitos, o que pode gerar pontos de fixação, desaceleração ou até mesmo destruição dos domínios. Para superar essa dificuldade, nos lugares dos domínios magnéticos são utilizadas quase-partículas que chamamos de esquímios. Essas quase-partículas constituem um caso particular de solução solitônica para a equação de campo não linear. Esquímions são sólitons muito estáveis cuja carga e estabilidade têm origem topológica. É possível visualizar a topologia de um esquímio mapeando uma esfera de spins em um plano bidimensional infinito, como mostra a figura, com os pontos no infinito representando o polo norte da esfera. O gráfico mostra a velocidade de esquímios em milímetros por segundo em relação à densidade de corrente injetada para movimentá-la. Em um substrato de MnSi, numa temperatura de aproximadamente 27 kelvins, sua velocidade pode chegar a 330 micrômetros por segundo. De fato, a diferença entre esquímios e os domínios magnéticos é que a velocidade dos esquímios é pequena quando comparada com a velocidade desses domínios magnéticos. Entretanto, a densidade de energia utilizada para mover os esquímios pode ser até 10.000 vezes menor do que a necessária para mover os domínios magnéticos. Porém, esquímios são muito pequenos, seu tamanho pode variar de 10 a 100 nanômetros, dependendo dos parâmetros do material. Eles podem ser criados e aniquilados por correntes de spin e campos magnéticos, e podem ser facilmente movidos através de correntes elétricas. Pesquisas também mostram que pode existir materiais que possuem redes organizadas de esquímios, como seu estado fundamental. Essa categoria é chamada de cristal de esquímios. Em alguns artigos, os esquímios são chamados de texturas de spin devido à sua configuração. Um dos principais fatores para a criação de esquímios é a interação de Alodzhinsky-Moria. Ela surge em sistemas onde existe um forte acoplamento spin-órbita e onde há quebra da simetria de inversão, que pode acontecer quando há interfaces diferentes no extremo do material ou por aplicação de um campo magnético externo. A figura da esquerda mostra uma interação de Alodzhinsky-Moria emergindo de uma interação de dois spins com um átomo vizinho, tendo um forte acoplamento spin-órbita em um filme fino. A interação resultante aponta para fora do plano dos átomos. O mesmo mecanismo é responsável pela interação de Alodzhinsky-Moria interfacial entre uma camada fina ferromagnética e uma camada não magnética com forte acoplamento spin-órbita. Na interface entre as duas camadas, o mecanismo de triângulo produz uma interação de Alodzhinsky-Moria para a interface de spins S1 e S2. O vetor de interação dm é perpendicular ao triângulo. Uma característica fundamental deste acoplamento antissimétrico ocorre em cristais magnéticos não centrosimétricos, onde essa interação tende a competir com a isotropia e anisotropia magnética para gerar os spins, criando uma grande variedade de estruturas helicoidais como os esquímios, por exemplo. Em 2009,
Esquirmions foram observados experimentalmente por difração de nêutrons pela primeira vez em MnSi, que é um material quiral ferromagnético. Além do mais, MnSi cristaliza em uma estrutura B20, como mostra a figura B, que quebra a simetria de inversão, o que é um fator favorável para o aparecimento de esquirmions. Através da aplicação de um campo magnético externo, foram gerados cristais de esquímio em uma rede hexagonal no plano perpendicular ao plano. O diagrama de fase do bulk do MnSi é mostrado na figura A. É possível observar no diagrama 5 fases diferentes. De fato, estamos mais familiarizados com a fase polarizada, que ocorre quando altos campos magnéticos são aplicados, e a fase paramagnética, que ocorre acima da temperatura de Curie. Entre essas duas fases estão outras 3. A cônica, a afase, ou cristais de esquímios, como podemos dizer, e a fase helicoidal. Estas fases correspondem a fases quirais e ocorrem devido à interação de Haloginski-Moria. Em baixa temperatura, quando o campo magnético é alto o suficiente, spins locais são polarizados, então o estado ferromagnético é respeitado. Quando o campo magnético é reduzido, a fase cônica é energeticamente favorecida. Nesse plano, os spins são propagados na direção Z e rotacionados em relação ao eixo Z, como um guarda-chuva. Esta fase é o resultado da interação entre o efeito Zeeman e a interação de Haloginski-Moria. Além do mais, uma vez que o campo magnético é suficientemente pequeno, o efeito Zeeman deixa de ser relevante e a competição entre a troca ferromagnética e a interação de Haloginski-Moria passa a ser relevante. Como resultado, a fase helicoidal possui menor energia, os spins são coplanares e podem se propagar em qualquer direção. Outro dispositivo de memória espintrônico é a memória magnética de acesso aleatório, ou como é conhecida, MRAM. Ao contrário de memórias RAM, que utilizam cargas elétricas, esse tipo de memória utiliza magnetismo para a criação de bits e armazenamento de dados, além de manter a informação armazenada na ausência de eletricidade, o que caracteriza esse tipo de memória como não volátil. Cada bit MRAM contém uma junção túnel-magnética, que consiste em 2 camadas de materiais ferromagnéticos, que estão representados pelas letras FM, separados por uma fina camada de material isolante de aproximadamente 1 nanômetro, que na figura são representados pelas letras NM. Os dados são armazenados em termos da direção de magnetização da camada ferromagnética. A figura em destaque mostra representativamente o comportamento dos spins up e down em uma junção túnel-magnética quando uma corrente elétrica o atravessa. As camadas magnéticas, cujas direções de magnetização estão representadas com vetores apontando para baixo, representam os elétrons de spin up, como portadores majoritários. Assim, as camadas de magnetização para cima representam os elétrons de spin down como portadores majoritários. Sendo as direções de magnetização entre as camadas FM1 e FM2 paralelas, ocorre um forte espalhamento de elétrons spin-down nas 2 camadas ferromagnéticas, pois os canais de condução spin-down são mais resistivos nessa configuração. Por outro lado, os elétrons com spin-up são pouco espalhados nessa configuração. Numa estrutura antiparalela, como mostra a figura B, os elétrons com spin-down são fortemente espalhados na camada FM1, uma vez que são minoritários, enquanto são pouco espalhados na camada FM2. Desta forma, a resistividade da multicamada na configuração paralela é menor que na configuração paralela. A escrita dos dados é feita através de pulsos de corrente elétricas que são enviadas através de uma linha de cada matriz. No ponto de passagem dessas linhas, um campo magnético autossuficiente é gerado pelas bits lines, para orientar a magnetização das camadas onde será gravada a informação, conhecida essa camada como camada livre ou camada de armazenamento. Há também a camada fixa, e ela é conhecida como uma camada de referência também, por ser utilizada como referência para a camada livre durante a leitura. Outra maneira de utilizar as memórias MRAM é através da transferência de torque de spin, normalmente abreviada pelas siglas STT. O efeito de transferência pode ser entendido a partir do mesmo esquema de tricamada do slide anterior. Considere uma corrente elétrica polarizada em spin que atravessa uma fina camada ferromagnética. Para gerar uma corrente de spin polarizada, é necessário a camada fixa polarizadora,
a qual é suficientemente espessa para que a magnetização não sofra influência da corrente que o atravessa. A camada livre deve ser fina o suficiente para sofrer a ação dos momentos dos elétrons da corrente de spin polarizada. O papel da camada não magnética é desacoplar as duas camadas magnéticas, permitindo que a camada livre possa agir independentemente da camada polarizadora. Ela deve ser espessa o suficiente para que não haja interação entre as duas camadas, mas fina o suficiente para que seja mantida a polarização de corrente. O torque pode ocorrer tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Isso vai depender do sentido da corrente aplicada. Ao equacionar o problema de uma corrente de spin polarizada interagindo com uma camada ferromagnética e considerando a conservação do momento angular, é possível concluir que ocorre precessão dos spins no material ferromagnético, o que anula a componente do spin total transversal magnetização, isso sendo feita sobre a média de todos os elétrons. O resultado é um torque clássico que age sobre a camada livre. A maior diferença entre STT-MRAM e MRAM está na forma como a informação é armazenada. Na MRAM, a comutação entre dois estados de memória é arquivada por aplicação de um campo magnético externo que é gerado por uma corrente relativamente alta que passa entre as duas linhas metálicas, linha word e bit. Enquanto na STT-MRAM, a corrente passa diretamente nas camadas magnéticas da célula selecionada. Geralmente, essas estruturas são fabricadas sobre um transistor CMOS, que é de semicondutor metal óxido complementar, que controla o fluxo de corrente para gravação e para medida da magnetorresistência túnel. Um dos grandes problemas das memórias baseadas em transferência de spin é a baixa confiabilidade, devido à degradação rápida da barreira túnel pela sucessiva passagem de alta densidade de corrente. Uma alternativa para aperfeiçoar o dispositivo de memória pode ser utilizando o conceito de spin-orbit torque. Uma estrutura típica para que possa ser observado esse tipo de efeito consiste em uma tricamada, sendo uma camada ferromagnética, outra camada de metal pesado não magnética, que tenha forte acoplamento spin-órbita, geralmente tântalo ou platina, e outra camada de material isolante. A corrente utilizada para a escrita nessa arquitetura é muito inferior quando comparada com a energia utilizada nos dispositivos com transferência de spin. Nesta configuração, a camada magnética livre fica em contato direto com o metal pesado não magnético. Quando ocorre injeção de corrente na camada não magnética, o acoplamento spin-órbita proporciona a polarização perpendicular da corrente, que é transferida para a magnetização da camada livre para o spin-torque, induzindo reversão da magnetização. Já foi possível construir um dispositivo com uma camada de tântalo, outra com cobre e ferro, numa simetria B20, e outra camada de óxido de tântalo, que é um material que quebra a simetria especular ao longo da direção do plano, favorecendo o spin-orbit torque. Nesse tipo de dispositivo, é possível gerar spin-orbit torque aplicando apenas uma corrente, sem a necessidade de um campo magnético externo aplicado. A vantagem das células SOT-MRAM em relação à STT está na criação de um terminal adicional que desacopla a headline e a write line. A alta densidade de corrente não passa mais pela junção. Isso resolve o problema da durabilidade, por exemplo, encontrada nas células STT-MRAM. A spintrônica é uma área muito recente ainda, portanto há muita pesquisa para ser feita. A ideia é fabricar novos materiais que sejam multifuncionais, que sejam mais eficientes e que consumam menos energia. Mas uma coisa é certa, o futuro da tecnologia está na spintrônica. Bem, para essa primeira pergunta, a resposta é: a simetria na qual a interação de Alojinsky-Mori está se referindo é basicamente a simetria de paridade. Com o auxílio dessa figura, podemos ver o plano do espelho, que está em amarelo, que conecta dois spins. Tanto em A quanto em B, a simetria de reflexão é respeitada. Já para o par de spins à direita, em C, a simetria é quebrada e a componente do vetor de Alojinsky-Mori ao longo do eixo de rotação pode existir. De fato, a quebra de simetria deve ocorrer, pois para que apareçam os isquímios, o spin deve precessionar. E se pensarmos do ponto de vista de balanço de energia, é mais favorável que o spin tenha sua reflexão quebrada do que respeitada. As performances das MRAMs
estão ligadas diretamente com o tipo de material utilizado nas junções magnéticas. O tipo de material pode alterar a magnetorresistência, além de que outro fator importante é que a resistividade desses materiais deve ser o mais uniforme possível. Os materiais mais comuns utilizados são esses mostrados na figura. Cada componente requer um material com características adequadas à sua função. A produção e fabricação de MRAM é feita utilizando tecnologia CMOS, portanto é difícil afirmar se o silício um dia será substituído. O fato é que seu uso atualmente é indispensável.